Irmãos, boa noite. Eu te convido a abrir sua Bíblia na primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 2. 1 João fica lá no final da Bíblia, tá? Lá perto de Apocalipse. Não é o Evangelho, é a carta. Se você encontrar Apocalipse, que é o último livro, você volta, Judas, volta mais um pouquinho, 3 João, 2 João, 1 João. Capítulo 2, de 1 a 6. Diz assim a santa e bendita palavra de nosso Deus. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. Ora, sabemos que temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar, assim como ele andou. Até aqui a palavra de nosso Deus. Irmãos, há uns anos atrás, eu estava dando aula para os meus alunos na escola, ensinando para eles a respeito de ideologia. Fazia parte do currículo, eu tinha que ensinar para eles o que era uma ideologia, e lógico que eu sabia que eles tinham as suas próprias ideologias. E à medida que eu ia falando alguma ideologia para eles, tal ideologia, eu ia explicando para eles como funcionava, aí eles falavam assim, não, mas eu aderi a essa ideologia, mas eu não acredito desse jeito, não. Aí eu falei, olha, mas se você não acredita desse jeito, quem está errado é você, a ideologia está lá. Não é você que escolhe como uma forma de seguir essa ideologia. Aí eu dei um exemplo para eles, eu falei assim, digamos que eu começo a ensinar algumas coisas, as pessoas começam a gostar do meu ensinamento, e eu fundo o diogoísmo. Era de mim, né? O diogoísmo. E aí eu escrevo alguns livros, e aí eu deixo, depois de algum tempo eu morro, e as pessoas começam a ler os meus livros, e elas começam a seguir os meus ensinamentos, e elas começam a se comportar como eu determinei lá nos meus escritos que eles deveriam se comportar, e aí você poderia dizer que aquele é um bom diogoísta. Mas se ele começa a seguir do jeito dele, fazer as coisas da forma que ele quer, não leu nenhum dos meus livros, não está nem um pouco interessado em seguir o meu exemplo, esse não é um bom diogoísta, ele nem é diogoísta. Essas historinhas que vocês deram até risada aí, mas depois estão aí pensando no que eu estou querendo dizer, talvez alguns de vocês já tenham formado aonde eu quero chegar, concluíram aonde eu quero chegar. Irmãos, quando nós somos cristãos, nós somos da Igreja de Cristo, nós devemos nos comportar como Cristo se comportava. Nós devemos ser como Cristo é. Nós devemos pensar como Cristo pensava. Nós devemos falar como Cristo falava. Nós devemos agir como Cristo agia. É isso que é ser um cristão. Nós devemos ler, embora Cristo não tenha escrito nenhum livro, mas nós devemos ler aquilo que escreveram a respeito da vida de Jesus. Se você é um cristão e não lê a Bíblia, você está com defeito. Você não é um bom cristão. João, o apóstolo, eu já falei um pouco de manhã sobre os versos anteriores, o capítulo 1, né, do versículo 5 até o versículo 10, e aí João vem continuando, desenvolvendo o seu ponto aqui, a sua ideia, a sua tese. E ele começa aqui no desenvolvimento dizendo o seguinte, olha, filhinhos, e aqui é uma linguagem bastante amorosa. É como se João estivesse dizendo assim, meus pequenos filhos.
meus filhinhos. João, ele já está no finalzinho da vida, com 90 e alguns anos. A gente nem sabe direito quanto ele tinha. Por volta de 90 anos de idade. Ele é o último dos apóstolos. Os membros da igreja que leriam os seus livros provavelmente eram mais jovens do que ele. E aí João, num tom extremamente pastoral, extremamente amável, ele fala: filhinhos, estas coisas vos escrevi. Essas coisas foi aquilo que ele acabou de dizer, né? Se alguém diz que não cometeu pecado, ele é mentiroso, ele está fazendo Deus mentiroso. É pior do que ser mentiroso. Ele, além de ser mentiroso, ele ainda está dizendo que Deus é mentiroso, porque Deus diz que todos nós pecamos. A palavra de Deus diz isso. E a sua palavra não está em nós. E aí ele fala: filhinhos, eu estou escrevendo isso porque eu sei que vocês pecam. Eu sei que vocês vão pecar. É compreensível que isso aconteça, é normal que isso aconteça. A gente sabe que isso vai acontecer, é esperado isso de vocês. Mas eu estou escrevendo isso, apesar de saber que vocês vão pecar, é para vocês não pecarem. É lógico que o João, ele sabia que quando ele dissesse para as pessoas que elas pecariam, porque, conforme ele próprio disse, só os santarrões, né, só os falsos mestres, só os mentirosos é que dizem que não pecam. Porque aquele que conhece a si mesmo, aquele que se aproxima da luz de Cristo, parece até que eu ensaiei com a Thaís hoje, né, para cantar essa música, aí nós combinamos. A Thaís está aqui. Estava procurando ela ali no segundo banco, mas a Thaís está aqui. Combinamos para ela cantar um hino de algo que eu já falei de manhã e vou tornar a falar agora à noite. Nós que nos aproximamos, nós percebemos quem somos, que somos pecadores, que pecamos. Mas João fala assim: olha, eu estou escrevendo isso para vocês, não é para vocês falarem: olha, já que Deus sabe que eu vou pecar, então beleza, eu posso viver na vida de pecado. João está dizendo: de maneira nenhuma, não, isso não pode. Paulo, ele escreve algo parecido, né? Ele diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aí, mas ele continua: o que faremos então? Pecaremos mais para que haja mais abundância de graça sobre nós? E aí ele responde: de modo nenhum. Não é isso que devemos fazer. João diz: filhinhos, eu escrevo para que vocês não pequem. Mas aí ele abre um parênteses aqui. Não é para pecar. O pecado é um acidente na vida do cristão. Nós não podemos nos conformar com a vida de pecado. Mas é certo, ele acabou de dizer que vocês pecam, que nós pecaremos. E se você disser que eu cheguei a um ponto em que eu não peco mais, você é mentiroso. E você não é apenas mentiroso, como está fazendo Deus é mentiroso. Deus mentiroso. Aí João abre o parênteses e fala assim: mas eu sei que vocês vão pecar. Não pequem, mas eu sei que vocês vão pecar. Mas quando vocês pecarem, não precisa ficar desesperado. Não precisa entrar em desespero. Vocês vão verificar durante a vida de vocês, e é o que João está dizendo lá para aquela igreja, há 1900 anos atrás, ela também diz respeito a nós. É como se João estivesse dizendo isso para cada um de nós hoje. Quando vocês pecarem, lembre-se, não precisa entrar em desespero. Não precise ficar assustado, não precise arrancar os cabelos da cabeça. Por quê? João diz: porque vocês têm um advogado junto do Pai. Não é para pecar, mas a gente peca. E quando isso acontecer, o que fazemos? Lembramos, não precisa desesperar. Você não está perdido, você não perdeu sua salvação, você não vai para o inferno. Você tem um advogado junto do Pai. Esse advogado, João continua, é o Jesus Cristo, o justo. E esse advogado, ele atua a seu favor, baseado no sacrifício que ele fez por você. Porque Deus, ele não pode simplesmente fazer de conta que você não pecou. Ele não faz isso.
Deus não fecha o olho e fala, não, você pecou, eu vou fazer de conta que isso não aconteceu. Não. O pecado foi punido. Alguém sofreu o dano do pecado. E esse alguém foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu a morte que era nossa. Ele sofreu o castigo que era nosso. Ele tomou todo o cálice da ira de Deus. E ele morreu de forma vicária, de forma substitutiva, em nosso lugar. Ele, diz João aqui, é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas pelo do mundo inteiro. É baseado naquilo que ele fez por nós, morrendo em nosso lugar na cruz do Calvário, e ressuscitando para que não restasse dúvida de que o pagamento foi aceito. Existe uma seita que ela ensina que Jesus, ele, depois de morrer, ele ressuscitou, foi para o céu, mas ele não foi aceito no lugar santo dos santos, lá do lado do trono de Deus. Ele não podia entrar. Deus começou um processo de investigar, é chamado de juízo investigativo. E durante 1844 anos, Deus ficou calculando, o Pai, para ver se realmente Jesus havia conseguido pagar a dívida da humanidade. Depois que ele calculou, levou um tempão. Deus não estava bom de calculadora. E aí, depois de 1844 anos, é como se ele falasse, anjo, pode ir lá chamar Jesus, que pelas contas aqui parece que deu certo. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que a prova de que o nosso pecado foi pago e que o sacrifício de Cristo foi aceito é que ele ressuscitou Jesus dentre os mortos. E é por causa disso nós temos a certeza e nós nos lembramos todo mês, quando nós, na verdade todo dia, mas fazemos simbolicamente ou de forma mais visível, porque é isso que a ceia é. Isso que o sacramento é, uma representação visível de uma bênção invisível. Nós nos lembramos, uma vez, do primeiro domingo do mês, quando nós participamos da ceia do Senhor, nós nos lembramos de que Ele morreu em nosso lugar, de que Ele ressuscitou e que um dia Ele virá nos buscar, porque nós tomamos a ceia do Senhor até que Ele venha. Nós temos um advogado. E Ele morreu em nosso lugar. Ele pagou o preço que nós deveríamos ter pagado. E se nós tivéssemos que pagar, nós estaríamos totalmente perdidos, porque nós não tínhamos condições nenhuma. A nossa dívida era alta demais. Jamais poderíamos pagá-la. E aí João fala assim, olha, e não somente pelos nossos próprios pecados, mas pelo do mundo inteiro. E isso aqui, a gente precisa parar e prestar bastante atenção aqui. Porque João não está dizendo que é todas as pessoas do mundo, sem distinção, do ponto de vista individual, da individualidade, mas do ponto de vista da totalidade. Até anotei essa frase aqui, que é para não esquecer. Porque não é todas as pessoas, porque senão todas seriam salvas. Se fosse pelo mundo inteiro, até nós teríamos que aderir ao universalismo. E achar que até o diabo seria salvo um dia. Mas não é isso que a Bíblia ensina. E nem é isso que João está ensinando. Porque se a gente for lá para frente no capítulo 3, no versículo 1 e 10, João vai dizer o seguinte, ele vai fazer a distinção entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. E ele vai dizer no versículo 16 que Cristo entregou a sua vida pelos filhos de Deus. Por nós. Então são por pessoas de cada tribo, língua e nação. Foi por esses que Jesus entregou, que ele pagou o preço. E João continua, olha, vocês não devem pecar. Se vocês pecarem, lembre-se que vocês têm um advogado, mas existe uma marca daqueles, ou uma característica daqueles que têm Cristo por advogado, daqueles que andam na luz, daqueles que não devem pecar, mas se pecar tem Cristo como advogado, daqueles por quem Cristo foi propiciação, pagou substitutivamente as dívidas. Quem são esses? Aí a gente vê aqui a partir do versículo 4, ou melhor, a partir do versículo 3, olha o que João diz,
Ora, sabemos que o temos conhecido. Lembra que o símbolo que João dá lá no capítulo 1, lá no versículo 5 em diante, é que Deus é luz. E luz ali, ele tem a ver também, além da questão da santidade, tem a ver com conhecimento. Porque os grupos que viviam na época que João escreve isso, aqueles que eram inimigos da fé, que estavam servindo de tropeço para o povo de Deus, eles diziam que eles tinham uma iluminação especial. A divindade havia dado para eles uma revelação só para aquele grupo. É por isso que João vai falar, ele não morreu só por um grupo pequeno, ele morreu por pessoas de toda a raça, tribo e nação. Por pessoas do mundo todo. E se nós somos iluminados, se nós o conhecemos, como é que nós sabemos? Como é que nós temos certeza de quem são esses que têm Cristo por advogado? João diz, olha, vocês vão identificá-los pelos sinais, pelo aquilo que eles apresentam. Lembra, Jesus falou lá em Mateus 7, é pelo fruto que se conhece a árvore. Você não colhe figos de espinheiros, né? Você não consegue... árvore boa dá bom fruto. Você não acha morango em limoeiro, a não ser que alguém grampeou lá. Não é natural. Sabemos que o temos conhecido por isso. Pelo quê? Se guardarmos os seus mandamentos. Você já parou para pensar? Isso é eu estava ontem trazendo uma palavra para a SAF, ali em Jundiapeba. Era aniversário da SAF local, e eu contei para elas uma história que eu vi, se não me engano, é na introdução do livro Em Seus Passos, O que Faria Jesus, de Charles Tyndall. Ele dizia o seguinte: imagine que um dia você acordasse pela manhã, mas não fosse você, fosse Jesus no seu corpo. E aí ele saísse pela manhã, ele conversasse com as pessoas da casa, e ele fosse para o trabalho, e no caminho ele fosse andando, encontrando as mesmas pessoas que você encontra todos os dias. Talvez pegando a mesma condução que você pega. Eu vou ampliar um pouquinho do que o Charles Tyndall falou, tá? Eu vou aumentar um pouco a história. Encontrando, talvez passando pelo cachorro ali da vizinhança, aquele que late à noite, te acorda, não deixa você dormir, passando pelo gato que fica lá fazendo aquele barulho esquisito, que parece não sei lá o que ele está fazendo lá em cima. E você passa e Jesus passando na sua pele. E ele fosse para o trabalho ou fosse para a escola, encontrasse com seus amigos, se relacionasse com seus companheiros de trabalho, com seus colegas de trabalho, se relacionasse com seus colegas de escola, e ele passasse o dia inteiro vivendo a sua vida, e voltasse para casa, o que as pessoas diriam de você? Haveria alguma diferença? Ou se comportaria igualzinho você se comporta? Ou elas olhariam e falariam assim: olha, eu acho que o Diogo está tão diferente hoje, ele está agradável, ele está alegre, ele está sorrindo, ele deu bom dia pro rapazinho lá que assovia lá, o motoqueiro que está indo embora, depois de ter passado a noite inteira assoviando lá na vizinhança. Vocês têm uma coisa assim, né? O vigilante que fica lá assoviando a noite inteira. Tá? Alguns sabem do que eu estou falando, outros não sabem do que eu estou falando, mas é um vigilante que fica assoviando lá, dizendo que ele está ali, ele está olhando a sua casa. E eu saí, dei bom dia para ele, eu dei bom dia para o motorista do ônibus, eu dei bom dia para o rapaz que senta do meu lado, que nunca falei com ele, e ele olhou e falou: nossa, hoje me viu? Será que é assim que seria? Irmãos, será que seria muito diferente? Os colegas no trabalho teriam uma outra percepção, parece que é uma luz diferente em você, aquelas trevas que ele vê todo dia se dissiparam, aquele mau humor terrível se foi, e aquele dia parece que você é um filho do príncipe da paz. Sabe como as pessoas sabem que você é um filho de Deus? E sabe como você pode ter certeza de que você está na luz? Você não faz isso para saber que você é. Elas fluem naturalmente. Você obedece os mandamentos de Deus. Se nós dissermos, irmãos,
que nós somos filhos de Deus, mas não obedecemos os seus mandamentos, não fazemos aquilo que Ele mandou. Lembra? Jesus falou que Ele não daria outro mandamento, que o mandamento era o quê? Qual era o resumo de tudo? Qual era a suma dos mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se nós fazemos isso, de certo, nós não vamos mais cometer idolatria, nós não vamos mais roubar, nós não vamos mentir, nós não vamos enganar, nós não vamos cometer fornicação, adultério, nós não vamos olhar coisas indevidas na internet, nós não vamos sair no escuro, porque o Filho de Deus é o Filho da luz, e não vamos sair pelo escuro, não é? Entenda isso de forma metafórica, tá? Diogo, mas eu trabalho à noite, como é que eu não posso sair à noite? Não é disso que nós estamos falando, né? Eu não vou sair por aí, nas escondidas, nas boates da vida, nas danceterias da vida, usando sabe-se lá o quê? Por quê? Porque eu obedeço os mandamentos daquele que me arregimentou para a guerra, porque eu não sou deste mundo. Paulo, ele, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 11 a 13, ele diz o seguinte: olha, não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles, esses que vivem nas trevas, tá, fazem em oculto, o só referir, só de você falar, é vergonhoso. Mas todas as coisas, quando aprovadas pela luz, ou quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Em outro texto nós vemos o seguinte, porque Deus, Paulo escrevendo em 2 Coríntios 4, 6, ele diz o seguinte, olha, porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Irmãos, quando aqueles que têm Jesus como seu advogado, e quando nós somos alcançados por Cristo, Ele produz em nós uma transformação. A nossa antiga disposição, que era rejeitar a Deus, ela é deixada de lado. E a nossa disposição primeira passa a ser desejar aquilo que antes não queríamos, que é a presença de Deus. E nós nos aproximamos dEle, nós nos aproximamos da luz, até que a luz de Deus resplandeça em nós. Como foi com Moisés, vocês lembram? Moisés, quando Deus aparece para ele e fala assim, olha, Moisés pede para ver a face de Deus, Deus fala para ele, olha, a minha face você não pode ver, mas eu farei assim, eu colocarei minha mão sobre você, passarei a minha benignidade e eu deixarei você me ver pelas costas. E quando Moisés desceu do monte, o seu rosto resplandecia. Quando nós nos aproximamos de Cristo, irmãos, quando nós nos aproximamos de Deus, a luz dele transforma e expulsa todas as trevas. E nós começamos a resplandecer a luz de Deus. Nós obedecemos os mandamentos. Nós reprovamos as obras infrutíferas das trevas. Nós não temos nada com elas. Nós não temos nada com o pecado. Ele é uma sombra que de vez em quando nos atormenta, que de vez em quando nos faz tropeçar. Mas nós não temos nada com ele, e quando ele se manifesta em nós, e quando nós vemos em nós pecado, porque quando nos aproximamos de Cristo, quando nos aproximamos de Deus, através de Cristo, nós enxergamos aquilo que é defeituoso em nós, e nós começamos a odiar os nossos defeitos, porque o que nós queremos é agradar a Deus, porque nós o amamos. E é isso que João diz aqui, ó, versículo 4, aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra. Onde o salmista diz que ele guardava a sua palavra? No seu coração. E por que ele fazia isso? Para não pecar contra ti. Verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Aqueles que guardam os mandamentos são aqueles que foram alcançados pelo amor de Deus.
E Paulo dizia, né, que ele pregava o evangelho porque ele era constrangido, ele sentia vergonha se ele não pregasse. E ele era constrangido pelo quê? Pelo amor de Cristo, pelo amor de Deus. Nesses que obedecem os mandamentos de Deus, que lutam por obedecer, que odeiam o pecado, que travam uma guerra, uma luta ferrenha contra o pecado, que lutam contra a tentação. O escritor dos Hebreus diz assim, né, lá no capítulo 12, na sua luta contra o pecado, não resistisse até o sangue. E qual que ele dá o exemplo? Ele dá o exemplo daqueles heróis, né, que a gente chama de heróis, aquelas pessoas do Antigo Testamento, e ele vai dizer, Jesus suportou. Eles são testemunhas, são as testemunhas que estão perto de vocês, a grande nuvem de testemunhas, mas aí ele dá o exemplo maior é de Cristo, ele existiu até a morte. Nisto sabemos, e aí João ele conclui essa ideia, olha, o amor de Deus tem sido aperfeiçoado, e aí ele termina, olha, é nisto que sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar como Cristo andou. O pecado é uma realidade triste e terrível. Nós devemos odiar o pecado. Nós devemos odiá-lo por aquilo que ele faz. E devemos ficar chateados conosco quando nós cometemos o pecado. Mas é uma luta para a vida toda. É uma luta para a vida toda. E quando você pecar, não precisa se desesperar. Por quê? Porque você tem um advogado junto do Pai. Jesus Cristo justo. Mas nós devemos viver obedecendo os mandamentos. Porque nós devemos andar como Cristo andou. E como era andar como Cristo andou, irmãos? Jesus, ele era alguém que amava. Jesus era alguém que amava. E o amor, ele é diferente do que às vezes a gente encara por amor. Amor é dizer, às vezes, para a pessoa, é pegar um azorrague, dar umas chicotadas lá e falar, olha, esta casa será chamada casa de oração, e vocês se transformarem em covil de ladrões. Isso é amor. Zelo pela glória de Deus. E zelo pela transformação das vidas. Ele não deixa a gente no erro. O escritor dos Hebreus diz isso, né? Que Jesus açoita e corrige. Ele chicoteia e corrige a todos aqueles que Ele ama. Jesus amava. Jesus amava ao ponto de se dar por nós. Jesus era alguém que perdoava. Jesus era alguém que a gente tem dificuldade de perdoar, mas Jesus é aquele que perdoou pecadores. Eu, no lugar de Jesus, na primeira chicotada, eu acabava com o mundo. Ele tinha poder para isso. Na primeira chicotada, eu falava, parou, acabou a brincadeira, desfaz esse mundo e acabou. Eu não vou tomar, mas ele suportou tudo. E ele suportou tudo humildemente. E essa é uma outra característica de Cristo, ele era humilde. Paulo lá em Filipenses diz que ele foi humilde até a morte. E morte, irmãos, o Deus de toda a terra, que não precisava passar por isso, recebeu cusparadas no rosto, tapas na cara, chicotadas, e ele suportou isso humildemente, por causa de nós. Ele, em um dia, quando os discípulos disputavam para ver quem era o mais importante deles, o texto diz que ele saiu assim, parece que eles estavam numa discussão tão acalorada para ver quem ia ser o primeiro-ministro do reino de Cristo. E Jesus sai, parece que eles nem percebem, a impressão que dá é que eles nem percebem que Jesus saiu. E ele volta com uma bacia, com água, e ele lava o pé dos discípulos. O Deus, irmãos, a mão que criou o universo, que criou cada um de nós, pegou os pés sujos, porque eles andavam de sandálias em terra poeirenta, o pé ficava encardido. Ele lavou o pé de cada um deles. E quando Pedro ficou envergonhado por aquilo que estava acontecendo, ele falou, não, o senhor não vai lavar meu pé. Não pode, isso não pode acontecer. E Jesus falou, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. E aí Pedro falou, não, então me lava inteiro. E aí Jesus fala, vocês já estão limpos pelas palavras que eu vos tenho falado.
Jesus foi humilde. E quantos de nós somos arrogantes às vezes? Nos achamos mais do que somos. E quando nós olhamos para Cristo, irmãos, quem somos nós? Quem é um homem para que dele se lembre? Foi o texto que nós lemos em Salmo 8, primeiro texto que nós lemos hoje. Quem é um homem para que dele se lembre? E o Filho do Homem para que o visites. E aí vai falar de Cristo, né? Por um tempo fez-se um pouco menor do que Deus, mas Deus o honrou depois, por causa disso. Bem, aquele que diz que permanece nele, deve andar assim como Cristo andou. Pense um pouquinho em seus passos, né? Aí é a provocação que o Charles Swindoll faz no seu livro. Em seus passos, o que faria Jesus? Quando nós nos aproximamos dele, irmãos, essa preocupação ela vai deixando de surgir em nossa mente, porque nós naturalmente seremos iguais a Cristo. O maior elogio que você pode dar para uma pessoa é dizer, como o pastor mencionou aqui na hora do batismo, eu aprendi isso com a minha mãe, eu aprendi isso com o meu pai, eu me comporto como ele. E vocês olharem assim, às vezes alguém fala para mim, o Pedro, ele anda igualzinho você. Tudo bem que eu ando meio desengonçado, mas eu fico todo feliz, porque o meu filho está andando que nem eu. Irmãos, nós glorificamos a Deus, porque Jesus, ele se preocupou com isso, honrar a Deus o tempo todo. Nós glorificamos a Deus quando nós o imitamos. E o mundo espera ver Cristo em nós. Eles vão nos odiar por isso, como odiaram Cristo. Alguns vão te amar pelo mesmo motivo que os outros odeiam. Às vezes os meus alunos falam assim, professor, os alunos gostam de você, né? Eu falo assim, alguns me gostam, ou melhor, alguns me gostam, que conjugação é essa? Alguns gostam de mim pelos mesmos motivos que alguns me odeiam. Pelo meu comportamento, pelo aquilo que eu faço. Os que gostam pelas coisas que eu faço corretas. E aqueles que me odeiam porque eu faço coisas corretas. Quando nós nos assemelhamos a Cristo, irmãos, quando nós nos comportamos como Ele, o mundo pode falar o que quiser de nós, eles podem nos odiar, mas eles vão ter que dizer que nós somos coerentes com aquilo que pregamos. Devemos andar como Cristo andou. Quando nós somos assim, quando nós obedecemos os mandamentos, quando nós andamos como Cristo anda, por mais que a gente tropece, porque nunca seremos como Cristo é nesta vida, mas aquele que começou a boa obra em nós, há de aperfeiçoá-la até quando? Até daqui 10 anos? Até o ano que vem? Até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo, porque essa luta para ser semelhante a Jesus é uma luta para a vida toda, e no final, querendo você ou não, ou conseguindo você ou não, tendo êxito ou não, com certeza você não terá, você não vai ter êxito sozinho, mas quando você morrer, ou quando Cristo vier te buscar, você será conformado à imagem de Cristo, e aí você vai ser semelhante a Ele, aí você não peca mais. Essa é a esperança bendita que temos. Mas enquanto estamos aqui tropeçarmos, esse é um acidente da nossa vida, lembre-se, é um acidente, jamais podemos nos conformar com esse mundo, mas devemos renovar a nossa mente, pelo conhecimento de Deus, para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, Romanos 12, 1 e 2. Então, veja só, quando isso acontecer, não precise entrar em desespero completo. Lembre-se, você tem um advogado junto ao Pai. Tem uma das perguntas do catecismo que eu uso bastante quando eu estou conversando com alguma pessoa que está meio desesperada, e eu também uso para mim mesmo, quando eu estou meio triste ou estou me sentindo um pouco distante de Deus. É a pergunta 81 e a 82 do Catecismo Maior. Ela diz o seguinte, que às vezes os nossos pecados podem nos fazer sentirmos distantes de Deus, mas Deus através de Jesus, Ele nunca permitirá, eu estou falando de memória, tá? Então não está igualzinho lá, se for lá está um pouco melhor do que eu estou falando aqui, bem melhor, mas Ele diz que Deus nunca permite-nos cair em desespero completo, sempre Ele mantém a chama em nosso coração, e essa chama vai nos atrair de novo para junto de Deus, e a chama vai crepitar novamente, e ela vai acender novamente, e vai nos aquecer novamente, essa chama do Espírito.
e nós vamos sentir novamente a alegria da nossa salvação. Essa foi a oração de Davi, né? Torne a dar-me a alegria da tua salvação. Porque essa é uma outra característica de Cristo. Ele era alegre. Ele era alegre. E o gozo dele, a alegria dele, ela se completa em nós. Jesus, ele disse isso, né? Que vocês tenham a mesma alegria que eu tenho em vocês. A alegria de Cristo está em nós. Que Deus os abençoe.